Os analgésicos, pela facilidade de acesso, são a maior preocupação. Exato, e se a gente pensar, né, claro, a gente tem 2 analgésicos que são vendidos, são ótimos, são excelentes analgésicos, mas, por exemplo, o paracetamol, ele pode intoxicar e o paciente pode ter uma falência hepática aguda, né? Em doses altíssimas. Então, assim, toda medicação tem que ser orientado, o uso por um médico, né? E o paciente tem que seguir as orientações médicas, visto o risco de cada medicação. Tem algumas medicações que a gente nem imagina, mas o efeito colateral pode ser tão importante se o paciente já tem alguma patologia, então uma doença renal, uma doença hepática, porque as medicações elas precisam do rim, do fígado para metabolizar, para ela fazer o efeito. E aquele paciente, às vezes, que não tem, né, nenhuma patologia, indicando uma medicação para um vizinho, para um parente, sem conhecer as patologias, sem conhecer as contraindicações, isso torna-se muito complicado, com um risco ainda maior para aquela pessoa que estava querendo fazer o bem, né, e acaba podendo ser até prejudicial para a saúde daquele indivíduo. E eu acho que esse assunto nosso de hoje até esbarra, e aí é a sua área de atuação também, na questão do nível de resistência à dor do paciente. Hoje, como o acesso a analgésicos é muito fácil, eu imagino que haja um protocolo de nível de dor para prescrever determinado medicamento. E às vezes você começa a sentir uma dorzinha de cabeça, eu não vou aqui julgar a dor de ninguém, mas às vezes não o suficiente para aquele medicamento e você se automedica. Essa questão do nível de resistência à dor é uma preocupação também nesse contexto? Lívia, a gente tem que lembrar que assim, a dor é subjetiva, mas geralmente é um sinal de alerta de alguma disfunção. Então, é necessário procurar, né, um atendimento médico. O que a gente mais aborda hoje é, na verdade, o risco de vícios, né, de adição por medicamentos controlados para o controle de dor. O Brasil ainda não está, né, numa situação muito crítica, mas se a gente olhar os Estados Unidos, em que hoje morre-se mais por overdose de opioide do que em acidente de carro, de trânsito, né, e em que a gente acaba tendo em metrôs, em todos os lugares que tem kits de primeiros socorros, eles têm a medicação que faz, na verdade, faz o antagonismo, então ela bloqueia o efeito do opioide, que seriam os derivados da morfina. Sim. Né? Isso mostra a preocupação e geralmente isso vem de uma prescrição mal indicada, mal conversada com o paciente. Toda vez que a gente indica um medicamento opioide, a gente tem que conversar com o paciente o que ele está tomando, que aquilo pode ocasionar tolerância, vício, adição, né? E expor para o paciente, a gente tem data para colocar e tem data para tirar. Os pacientes oncológicos nós somos mais permissíveis, mas no Brasil a gente ainda não está vivendo, né, essa crise do opioide como está nos Estados Unidos. Mas se tudo for caminhando, infelizmente um dia a gente terá mais mortes por overdoses, né, de medicamentos derivados do ópio do que por acidente de trânsito, por exemplo.